Hulk é provavelmente o super-herói mais complexo psicologicamente de toda a Marvel. E o mais interessante é que essa complexidade não vem de poderes elaborados ou de uma origem cósmica. Ela vem de algo muito mais humano e muito mais próximo de qualquer pessoa que já sentiu raiva e não soube o que fazer com ela. Ele é literalmente a personificação de uma emoção, e é por isso que ressoa com tanta gente desde 1962, quando Stan Lee e Jack Kirby o criaram. Bruce Banner nasceu com um problema que o acompanhou muito antes de qualquer explosão de gama. Filho de Brian Banner, um cientista brilhante, mas emocionalmente instável, que nunca aceitou o filho da forma que qualquer criança precisa ser aceita, Bruce cresceu num ambiente onde reprimir o que sentia era a única estratégia de sobrevivência disponível. Guardar a raiva, esconder o medo, processar tudo internamente sem deixar nada aparecer. O experimento da bomba gama foi o evento que mudou tudo. Bruce havia desenvolvido uma bomba de radiação gama para uso militar. E no dia do teste, um adolescente chamado Rick Jones entrou inadvertidamente na zona de detonação. Bruce correu para salvar o garoto, jogou ele para dentro de uma vala de proteção e foi atingido pela explosão inteira sozinho. A dose de radiação gama que ele absorveu naquele momento deveria ter sido letal. E de certa forma foi, porque o Bruce Banner que existia antes da explosão nunca voltou completamente. A primeira transformação aconteceu naquela mesma noite, quando o sol se pôs. O Bruce, calmo e contido, foi cedendo espaço para algo enorme, verde, furioso. Uma criatura que não tinha paciência para nada que o Bruce havia passado a vida inteira aceitando em silêncio. O Hulk original das primeiras histórias era cinza, não verde. Uma escolha que os criadores mudaram logo depois por problemas técnicos de impressão. Mas a essência era a mesma desde o começo. Uma criatura de força ilimitada que existia em oposição direta a tudo que Bruce havia se treinado para ser. A relação entre Bruce Banner e o Hulk é o coração de toda a mitologia do personagem. E ela foi evoluindo de formas muito interessantes ao longo das décadas. No começo era simples. Bruce era a pessoa inteligente e controlada, o Hulk era a força bruta e descontrolada. E os dois alternavam o controle do corpo como se fossem inimigos compartilhando o mesmo espaço. Mas quanto mais as histórias aprofundavam a psicologia do personagem, mais ficava claro que a divisão não era tão binária quanto parecia. A Betty Ross foi a âncora emocional de Bruce por décadas, e a relação entre os dois é uma das mais complexas dos quadrinhos da Marvel. Ela o amava em ambas as formas, o cientista quieto e o monstro verde, com uma consistência que Bruce raramente achava em qualquer outra pessoa. O pai dela, o general Thunderbolt Ross, era o oposto completo. Um militar obcecado em capturar e controlar o Hulk, que via a criatura como ameaça. A força do Hulk é um dos elementos mais únicos de toda a ficção de super-heróis, e o motivo é a forma como ela funciona. Ele não tem um nível fixo de poder. Quanto mais com raiva ele fica, mais forte ele se torna. Isso significa que, tecnicamente, não existe um teto para o que ele é capaz de fazer, porque sempre existe a possibilidade de ficar ainda mais furioso. É uma habilidade que torna qualquer conflito contra ele progressivamente mais desesperador para quem tá do outro lado, porque machucar o Hulk é o equivalente a dar para ele exatamente o combustível que ele precisa para ser mais poderoso. O Hulk Planeta, arco onde Bruce é exilado pelos Illuminati da Terra e pausa num planeta distante onde se torna gladiador e eventualmente rei, é provavelmente o capítulo mais épico de toda a história do personagem. Ele chegou num mundo hostil, sem nada, e construiu uma identidade que não dependia de Bruce Banner, nem da vida que havia deixado para trás. Pela primeira vez na história, o Hulk não era o monstro que precisava ser contido, era o herói que um povo inteiro escolheu seguir. E quando esse período terminou da forma que terminou, a raiva que gerou o Hulk Rei Vermelho que voltou da Terra foi a maior que qualquer... O Professor Hulk, a versão onde Bruce finalmente conseguiu integrar a inteligência dele com a força do Hulk num único ser coerente, foi uma das resoluções mais satisfatórias de décadas de conflito interno. Em vez de dois lados brigando pelo controle, existia finalmente uma síntese. Alguém que era ao mesmo tempo o cientista brilhante e a força colossal, sem precisar sacrificar um pelo outro. É a versão do personagem que Vingadores Ultimato trouxe para o cinema de uma forma que dividiu opiniões, mas que fazia sentido narrativo dentro de uma jornada tão longa.
O Hulk cinza, conhecido como Joe Fixit, é outra variante que merece atenção porque representa um lado de Bruce Banner que as outras versões raramente exploram. O cínico, o que usa o poder para benefício próprio, sem a culpa que o Bruce Verde carrega. Joe Fixit trabalhou como segurança de cassino em Las Vegas, manipulou situações a seu favor e existiu num espaço moral muito mais cinzento do que qualquer outra versão do personagem. É o Hulk sem a redenção embutida, e essa versão diz muito sobre as camadas que existem dentro da psicologia do Bruce Banner. A relação do Hulk com os outros Vingadores sempre foi marcada por uma tensão específica. Ele é poderoso demais para ser ignorado, imprevisível demais para ser completamente confiável e humano demais para ser descartado. Tony Stark o respeita, mas tem planos de contenção. Steve Rogers tenta entendê-lo, mas reconhece os riscos. Thor o vê como digno de combate, mas raramente como igual. E em meio a todas essas percepções, o Hulk continua sendo o personagem que mais desafia qualquer tentativa de categorização simples dentro do universo Marvel. No final das contas, o Hulk ficou por mais de 60 anos, porque ele representa algo que qualquer pessoa entende visceralmente. A raiva que você guarda, a emoção que você reprime, a parte de você que gritaria se pudesse, mas que aprende desde cedo que não pode. Bruce Banner passou a infância inteira aprendendo a engolir o que sentia. E o universo criou uma forma de garantir que nada fique pra sempre. O Hulk é a consequência inevitável de uma vida inteira de contenção. E toda vez que ele aparece, enorme e verde e furioso, ele tá dizendo em voz muito alta tudo que Bruce nunca teve permissão de dizer.